Punhado de prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Olá a todos, eu sou o João Paulo, este aqui é o Punhado de Prosas, o podcast de três amigos que apreciam a prosa livre e democrática. A questão que eles tragam hoje é a seguinte: como o encarecimento do arroz ajuda a entender a dinâmica da inflação? Na última semana, o arroz tomou conta do noticiário no Brasil. Isso devido à escalada do seu preço. Do início do ano até hoje, este item básico saltou incríveis 21,08%. O que tem gerado forte pressão sobre o poder de compra das famílias, especialmente as mais pobres. Bom, mas por que esse alimento tem ficado tão caro? Para compreender essa questão, é fundamental perceber que na economia de mercado, ou seja, na economia capitalista, a dinâmica dos preços está diretamente vinculada à famosa lei da oferta e da procura. Isso vale para qualquer bem. De forma geral, podemos dizer que qualquer descompasso que haja entre essas duas pontas fará com que os preços sejam afetados. Se há inflação, como é o caso do arroz, isso significa que há mais procura do que oferta. No caso do arroz, está ocorrendo de forma simultânea tanto a redução da oferta como o aumento da procura. O aumento da procura está atrelado à Covid-19. Por um lado, tivemos uma mudança nos hábitos de consumo das pessoas. Elas passaram a fazer mais comida em casa, devido ao afastamento social, o que gerou o aumento do consumo de ingredientes mais básicos de nossa culinária, como é o caso do arroz. Para perceber isso, é só lembrar de que as pessoas, quando comem fora, geralmente compõem o prato de uma forma muito diversificada. Se for comida a quilo, por exemplo, o arroz muitas das vezes é apenas um item secundário. Algumas pessoas sequer colocam arroz no prato. Já em casa, a velha e boa panela de arroz é a base da alimentação, tanto no almoço como na janta. De janeiro a agosto, o consumo mensal de arroz saltou de 930 mil toneladas para 937 mil toneladas. Outro fator ligado à Covid, que tem forçado o aumento do consumo de alimentos, está vinculado ao auxílio emergencial, a ajuda de custo de R$ 600 mensais oriundas do Poder Federal. Essa grana está fazendo com que haja um aumento do poder de compra entre os mais pobres. Um dos efeitos mais incríveis desses meses pandêmicos e que está vinculado a este auxílio é que a pobreza no país tem caído de forma importante. Essa grana, recebida pelos mais pobres, tem gerado um aumento no consumo de itens básicos, incluindo aí os alimentos. Além do arroz, existe uma pressão inflacionária em relação a outros produtos básicos que compõem a cesta mínima, a cesta básica de alimentação das pessoas, como é o caso do feijão, do óleo de soja e também do leite. Ao mesmo tempo que a demanda por arroz aumentou, a oferta diminuiu. Isso tanto por fatores pré-pandemia ou em consequência desta. A primeira causa, essa não vinculada à Covid, é que a área plantada de arroz no país recuou na última década. Muitos arrozeiros têm abandonado o cultivo desse item e migrado para outros cultivos, que são, ou pelo menos eram, mais vantajosos, como é o caso da soja. A redução da área plantada foi tão importante que praticamente anulou o ganho de produtividade dos últimos anos. Assim, embora hoje se produza mais toneladas por hectare do que há 10 anos atrás, por exemplo, o total da produção per capita hoje é menor do que há 10 anos atrás. Essa situação tem forçado a redução dos estoques. Uma solução que poderia resolver este problema seria o Estado, o governo federal, criar facilidades para a importação de arroz. Para tanto, bastaria reduzir ou eliminar a tarifa alfandegária de 12%, que hoje é cobrada de produtores de países não membros do Mercosul. Todavia, essa medida pode melindrar uma parcela do setor do agronegócio, que é, em geral, apoiadora do atual governo. As próximas semanas prometem aí um bom embate entre o grande ministro, o forte ministro Paulo Guedes, que tem o neoliberalismo como um de seus norteadores, portanto, favorável à abertura ao zeramento da tarifa,
e o governo, o presidente Bolsonaro, que tem um viés mais intervencionista e que, portanto, gosta de proteger os produtores nacionais. Todavia, caso o Paulo Guedes vença essa queda de braço e ocorra a redução imediata dos impostos sobre importação de arroz, o efeito disso sobre o preço do arroz do supermercado vai demorar. Isso porque, do momento em que as alíquotas forem zeradas até o arroz, digamos, da Tailândia ou do Vietnã chegar ao Brasil, isso demandará pelo menos 60 dias. Portanto, o aumento da oferta via importação tende a tardar um pouco ainda. Entretanto, o fator mais importante para a relativa escassez de arroz no mercado interno brasileiro está relacionado à desvalorização do real. Para que tenhamos aqui uma ideia disso, basta considerar que no dia 31 de dezembro último, a cotação do real frente ao dólar é de R$ 4,02. Antes mesmo da pandemia, o real já vinha perdendo força, o que já mostrava ali uma certa má vontade dos investidores internacionais em relação aos rumos que o governo brasileiro vinha tomando. No dia 1º de março, por exemplo, a cotação era de R$ 4,48. Com a pandemia, instalou-se o temor de que o Brasil e os demais países emergentes, como a Turquia, Argentina, México e similares, naufragassem, ou seja, mergulhassem em profundas crises econômicas. Neste cenário, investidores internacionais fogem para portos considerados seguros, como, digamos, os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha e tal. Ou seja, tem uma fuga de dólares. Isso fez com que a moeda chegasse a bater em 5,86. Depois o mercado deu uma certa acalmada e atualmente a cotação é de $1 para 5,29. Bom, mas você pode estar se perguntando, e daí? O que isso tem a ver com o preço do arroz? Olha, tem tudo. Basta seguir o seguinte raciocínio. O arroz é uma commodity qualquer, ou seja, é uma matéria-prima que é negociada no mercado internacional. A unidade de referência é a saca de arroz em casca, que pesa 50 quilos. No final dessa quinta-feira, essa saca estava sendo negociada a $12,40 na Bolsa de Chicago, que é a bolsa referência para todas as commodities. Esse valor $12,40 ele é inferior, inclusive, ao valor do dia 1º de janeiro desse ano, quando essa mesma saca estava sendo negociada a $12,90. Apesar dessa ligeira queda para o produtor brasileiro, a situação hoje é muito mais vantajosa do que era em janeiro. Para perceber isso, é só fazer um cálculo simples. Lá em janeiro, a saca de arroz, que custava R$ 12,90 a um câmbio de 4,2, quando convertida para real, essa saca era exportada e o produtor arrecadava R$ 51,85. Tendo em vista a atual cotação do real e o atual valor da saca de arroz negociada na Bolsa de Chicago, o agricultor brasileiro, o produtor de arroz, hoje arrecada R$ 65,60, ou seja, cerca de R$ 14 a mais. Para que este produtor, em vez de exportar essa saca, resolva vendê-la no mercado interno, obviamente ele fará isso apenas se os distribuidores nacionais de arroz e as indústrias de arroz no Brasil aceitarem pagar R$ 65,60. Ou seja, a simples desvalorização do real já incluiu aí um custo adicional de cerca de R$ 14 na saca de arroz. Além de tudo isso, existe um outro fator importante para explicar a alta dos preços. É a tal da expectativa de inflação. Ou seja, há uma percepção no mercado de que haverá escassez de arroz. Logo, seu preço deve subir ainda mais, ou seja, haverá mais inflação. Essa percepção faz com que aqueles produtores que possuem estoques não os coloquem à venda, especulando ganhos maiores nos próximos meses. Essa medida, essa ação dos produtores especulando, contribui para que mais caro o arroz ainda fique. Afinal de contas, ela é responsável por reduzir ainda mais a oferta do produto no mercado. Uma das estratégias que o Estado tem para conter essa lógica inflacionária é vender os estoques de arroz que ele mantém nos seus armazéns. Isso mesmo, o Estado tem estoques de alimentos. Eles são controlados pela famosa CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. Desde a década de 90, ela é usada para comprar alimentos quando esses estão muito baratos, evitando a falência de agricultores, especialmente os familiares, e vender esses estoques em momentos de inflação, como agora.
Todavia, esse órgão estatal, desde o governo Temer, foi reduzido. Galpões foram fechados e estoques eliminados. Logo, o poder de intervenção da Conab no mercado de arroz hoje é muito limitado, não sendo capaz, por exemplo, de alterar de forma significativa os valores de mercado. Aqui, mais uma vez, abre-se espaço para aquele velho debate: deve ou não o Estado ter mecanismos de intervenção na economia? Por exemplo, induzindo o rumo dos preços de alimentos básicos. Para responder essa questão é necessário muito tempo. Portanto, por enquanto, vou deixar aí para vocês, ouvintes, a reflexão: vale ou não vale a pena o Estado ter mecanismos de intervenção na economia? Em um podcast, ou mesmo em podcasts futuros, voltaremos a essa celeuma, uma celeuma que tanto desperta paixões. Para você que acompanha as nossas colunas semanais, relembro aqui mais uma vez que estamos disponíveis em diversas plataformas. Além do seu tocador preferido de podcast, estamos também no Instagram e no YouTube. Então é isso, um forte abraço a todos, bom final de semana. Segunda-feira, Alberto Malta está aí na área. Até mais.